Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o que os livros nos fazem quando os deixamos entrar de mansinho nas nossas vidas. A convidada desta semana é Tânia Ganho, uma mulher de letras que se define na bio do Instagram como escritora ermita e leitora compulsiva. Há muito que a sua vida profissional é feita de palavras, as que escreve enquanto romancista, as que traduz e as que partilha e discute nos clubes de leitores que modera. Como tradutora, tem vertido para português livros de Toni Morrison, Alice Walker, Maya Angelou, Siri Ursvet, David Lodge e, mais recentemente, sequências de livros de Annie Ernaux, Elizabeth Strout e Leila Slimani. Como autora, publicou 6 romances, o mais recente dos quais, Lobos, acaba de ser editado pela Dom Quixote 5 anos após A Peneia, narrativa que vai conhecer uma adaptação cinematográfica. Em 2024, deu à estampa O Meu Pai Voava, um tributo ao seu progenitor em forma de apontamentos sobre a memória e o luto, que foi finalista do Prémio Livro do Ano Bertrand na categoria de não-ficção. Olá, Tânia, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, muito obrigada. Bem-vinda. E se calhar vamos começar com um livro, O Diário de um Velho Louco, do Junichiro Tanizaki, que foi justamente um livro que tu escolheste para um clube de leitura de autores japoneses no Festival Japão Torna Viagem em Lamego. Da obra do Tanizaki, porquê é que escolheste este romance em particular? Olha, escolhi este porque ainda não consegui ler todos. É um excelente motivo. Obrigaste-te a ler também. Já estava na minha lista há muito tempo. Assim que li o título e a sinopse, fiquei com muita vontade de ler este livro. E, portanto, já o tinha na mesa de cabeceira há meses. E então ando a fazer estas leituras japonesas assim, aos pouquinhos, às pinguinhas. E no meio de outras, não sei quantas atividades. No meio de muitas outras. E, de facto, eu tinha muitas expectativas para este livro e gostei imenso. Ele cumpriu. Tem aqui todos aqueles pormenores, aqueles apontamentos que eu associo muito à literatura japonesa. É um livro que fala da solidão, é um livro que dá muita importância às descrições de coisas tão bonitas e tão delicadas como um kimono, como umas sandálias com peónias que se vêem por baixo da bainha do kimono. Eu gosto muito desses pormenores, dessa beleza que eu associo muito à escrita dos autores japoneses. Faz-me lembrar, há um livro do Kawabata em que ele descreve a marca do batom na borda da chávena. Isso. Também trago o Kawabata porque é impossível falarmos do Diário de um Louco sem pensarmos na Casa das Belas Adormecidas. E curiosamente os livros são da mesma altura, um é de 60, o outro é de 61, e a temática é muito próxima, porque nos 2 romances, tanto no Diário de um Louco como na Casa das Belas Adormecidas, temos a personagem principal é um homem num de 77 anos e no do Kawabata tem 67. E são livros que nos falam de uma temática que eu acho que é cada vez mais importante, a sexualidade. Numa altura em que as pessoas já estão a braços com como diz o Tanizaki, com a decrepitude física. No caso dele, impotência até. A impotência, no caso dele, no caso do protagonista da Casa das Belas Adormecidas, não. Ele faz questão de reforçar várias vezes que ainda era um homem potente. E é muito interessante ver como estes 2 autores, de formas muito diferentes, mas com pontos comuns, abordam esta temática que eu acho que é importante. A sexualidade na terceira idade. Agora, esta coisa da terceira, o que é a terceira idade? Cada vez mais nós vamos viver mais tempo. Quando é que começa, não é? Exato, e portanto eu acho que isto vai ser cada vez mais importante, nós falarmos destas temáticas, se o desejo existe em qualquer etapa da vida e em que forma. E o Tanizaki também descreve aqui de uma maneira que eu acho muito, quase divertida, os jogos entre a personagem principal, portanto este senhor de 77 anos, a quem ele já não tem grandes expectativas na vida e de repente tem a Nora. A Nora, que era bailarina. Uma erótica, não é? E que lhe diz coisas do género, sabe que eu quando tomo banho deixo a porta aberta, eu nunca tranco a porta. Portanto, há aqui pormenores que eu acho que são deliciosos, nós vamos nos rindo. Tem por um lado esta reflexão sobre o que é a solidão, sobre o que é o estarmos mais
próximos da morte, se bem que eu acho que estamos sempre próximos da morte, não é? A nossa consciência disso é que pode não ser tão... E quando com a idade exata. começamos a ter muita noção de que há uma finitude, ou quando nos morre alguém muito próximo, nós percebemos que há uma finitude. E estes pormenores de erotismo são muito engraçados, e a cumplicidade que se cria entre ele e a Nora, embora ela já chegamos a certa altura e percebemos que ela quer é que ele lhe ofereça uma joia aqui, uma coisa acolá, mas cria uma dinâmica, na realidade, dentro daquela casa. É a única pessoa que o vê ainda como uma pessoa viva, válida, com desejo, e na realidade é a única que o trata nesse sentido, como um ser humano completo e válido, que tem os seus desejos, e ela sabe muito bem fazer jogos com ele. Portanto, é um livro que parece uma coisa simples e tem aqui muito substrato, tem muitas camadas e muitos pormenores. Gosto dos pormenores, tal como o da Casa das Belas Adormecidas. Mas isso leva-nos por outros caminhos já são mais complexos, Sim, não é? já tem mais a ver Que com a casa é esta? não é? Que casa é esta onde os senhores de idade, aparentemente todos já assumidamente impotentes, o que é que eles vão ali fazer? Pagam para estar uma noite com uma mulher jovem, mulheres, são várias que trabalham naquela casa, não lhes podem tocar, não podem fazer nada, e eles procuram aquele contacto, que não é um contacto, não é? É só a proximidade. Uma contemplação da beleza, Sim. não é? Contemplação da beleza, da juventude, dos seus próprios passados. A personagem do Kawabata tem aqui reminiscências muito interessantes sobre as mulheres que passaram pela sua vida, mas a mais interessante, e que faz com que o livro, que parece uma coisa e de repente leva-nos por outros caminhos, e um dos caminhos por onde eu fui é o do feminismo, estranhamente, porque ele, a certa altura, este velho pensa: quem fui eu na vida das minhas filhas? Quem fui eu na vida da minha mulher? E que influência que eu deixei? Fui uma influência boa ou má? E depois diz uma frase: o corpo da filha é exatamente como o corpo de todas as outras mulheres. É um corpo dominado pela autoridade masculina. Isto é importantíssimo. Em 60 ou 61... Eu diria que isso até é um ponto comum aos 3 livros que tu trouxeste. Sim, não é? a todos os livros que eu trago. Há aqui um programa. Há aqui um programa. Há aqui um programa panfletário. Digo uma Assumido. coisa. Assumido. O facto de leres o livro também a pensar num clube de leitura, em que vais discutir o livro com outras pessoas que também leram e que têm as suas opiniões, altera, ou seja, lês de outra maneira, como procuras aspectos do livro para depois discutir. Ai, sem dúvida. Fazes o programa antes do... Faço tudo e depois sublinho quando preparo um livro para um clube de leitura, o livro, coitado, ele sai massacrado da sessão. Vocês, nas fotografias deve-se ver os post-its, estão todos cheios de post-its e sublinhados. E depois muitas vezes estou a ler. Sim, e depois muitas vezes estou a ler na cama e não dá jeito de pegar na régua e fazer sublinhados direitinhos. Portanto, os livros terminam a minha sessão assim com um ar vivido, que é o que eu acho que os livros devem ter. Não é? Um ar vivido, não estão ali para decorar. Portanto, preparo-os. E mesmo, muitas vezes preparo pensando que até poderei ter pessoas num clube de leitura que não leram, e ou é que, todo por um exemplo, equilíbrio. se calhar nunca leram literatura japonesa. Exato. E há códigos literários. E querem saber, e querem convém explicar descobrir. porque é que as coisas são ditas assim, porque é que a narrativa flui desta maneira, não é? É outra maneira de contar histórias, não é? É completamente diferente. Mas a preparação passa sempre por esse equilíbrio muito delicado entre contar o suficiente para quem leu sentir que está efetivamente a fazer uma partilha, mas não contar demasiado para quem não leu, depois pensar: agora não vale a pena ler porque já sei tudo, não é? Há clubes de leitura em que às vezes nos rimos muito porque há sempre alguém que diz: isso é um spoiler. E há sempre spoilers, mas o que eu quero é, quando as pessoas saem de uma sessão, de um clube de leitura, que saiam a pensar: olha, já li, mas vou reler o livro, e já me aconteceu isto várias vezes. Vou ler com outros olhos. Vou ler com outros olhos. Vou estar atento a estes pormenores. Ou então alguém que me diz, por exemplo, sobre literatura japonesa, nunca li, fiquei com muita vontade de descobrir. Pronto, acho que no fundo a partilha para mim é isso, é abrir caminhos. Há pouco dizias que trouxeste este porque não leste tudo do Tanizaki. Ainda. Mas, ainda. Mas é uma descoberta que tens feito, é uma descoberta recente ou é uma descoberta que tens vindo a fazer ao longo do tempo? Começou com o Mishima, quando a Livros do Brasil me pediu para traduzir o Mishima. E eu, na altura, pensei:
o que é que eu vou fazer? Onde é que eu me vou enfiar com esta empreitada? E eu gosto de desafios, portanto, era assumidamente sair, como se costuma dizer, da zona de conforto. É um desafio, vou traduzir um autor que não está vivo, não posso tirar dúvidas com ele, é um homem, é japonês, não tem rigorosamente nada a ver comigo. E adorei, muito complicado. Muito complexo, mas muito fascinante, complexo. ele fascina-me, porque era com todos os seus defeitos, as suas qualidades, as suas incoerências, dentro das incoerências havia ali muita coerência, porque era uma pessoa com opiniões muito fortes e ele próprio as encarnava. A maneira como ele morreu, como se suicidou, é exemplo disso. O culto do corpo, por exemplo. O culto do corpo, uma sessão fotográfica que ele fez, não sei se foi uma, se foram várias, mas as fotografias muito conhecidas dele, em posse de samurai, a mostrar o corpo, ele que era uma criança franzina e depois, a certa altura, começou a fazer o culto do corpo e a fazer musculação, e até isso é interessante. O próprio corpo dele foi um campo de trabalho, foi uma obra em curso. E não é muito habitual ver um escritor com esse tipo de preocupação. Não, e ainda por cima naquela época, não é? Época, hoje sim. já será um pouquinho mais comum, mas naquela época não era. Não e, portanto, é uma figura muito complexa e eu acho que foi graças ao Mishima que eu pensei, deixa-me cá descobrir o Japão, e na versão foi uma tradução, eu traduzi os 4 volumes da tetralogia e tive de fazer muita pesquisa, porque não é só eu não conhecer o Japão, eu não conhecia a história do Japão. Mas não chegaste a ir lá, ao Japão? Não, ainda não. Ainda não. Mas é a viagem que está nos já meus tens muitos planos. sítios para visitar, não é? Kyoto, imagino. Tenho mesmo, e antes de marcar a viagem, quero ler ainda mais livros de literatura japonesa. Quero mesmo ter um roteiro e pensar, olha, li este livro, passa-se aqui, vou... Quero mesmo fazer uma viagem literária. Mas foi o Mishima que me abriu esta porta. E depois a literatura japonesa é muito variada. E quem só leu Mishima fica com uma ideia que é uma coisa, não é? Mais pesada, porque ele tem aqueles temas fortes e fala muito de referências da história, da tradição do Japão. E depois há outras coisas, quer dizer, o leitor que não conhece literatura japonesa e que entra numa livraria pensa que é o oposto, que a literatura japonesa hoje é só livros fofinhos com da gatos, livraria, a livraria do senhor não sei quê, o restaurante não sei quê mais, todas as capas, é tudo lindo e com muitos gatos. Com muitos gatos. Não desfazendo nessa literatura, porque há livros que têm imenso interesse e mesmo não tenham, são entretenimentos, são mais comerciais, menos comerciais, mas há lugar para tudo. Mas a literatura japonesa é muito mais do que isso, nem é só Mishima, nem é o comercial que estamos agora a dar às pessoas. E há autores, por exemplo, acabei agora de ler A Magia dos Números, de Yoko Ogawa. Eu vou hesitar sempre que falar num nome japonês. Já encomendei, estão esgotados os livros dela, é uma autora interessantíssima. Já encomendei o Hotel Iris. E depois há outro que também foi editado em Portugal, A Polícia da Memória, se não me engano. Sim, e é uma autora, como eu acabei de dizer, está esgotada. Ou seja, estamos a investir muito numa literatura japonesa toda muito igual, e depois temos autores que já foram publicados em Portugal e que foram esquecidos. Portanto, eu gostava de os trazer novamente para os clubes de leitura, para as conversas. Quase que dava para fazer o programa inteiro só com autores japoneses. Vamos fazer uma temporada só de autores japoneses e a Tânia vai... A Tânia. Rindo e brincando, já é o segundo clube de leitura em que eu falo do Japão. Começa a haver aqui um padrão. Sou mesmo fascinada. De clube de leitura em clube de leitura até ao Japão. Até ao Japão. Eu acho que é esse o objetivo. É fazer um clube de leitura no Japão. É o passo seguinte. Passamos para a tua segunda escolha. Trouxeste-nos Triste Tigre. Vou tentar não errar. É difícil, consegues dizer rápido Triste Tigre sem Triste Tigre. Vinha no carro a pensar, eu vou entaramelar-me toda a dizer Triste Tigre. Da Neige Sino. E este livro, como é que tu chegaste até ele? Também fala do corpo da mulher e dessa dominância masculina? Olha, estávamos aqui a rir e de repente eu faço aquilo que é típico da minha mudança pessoa. Rimos-nos e depois menciono um livro que as pessoas pensam, de onde é que isto saiu? Sim. O que é que nos vai acontecer? Neige Sino, uma autora francesa,
Foi a própria editora que me perguntou na altura, perguntaram-me se eu podia traduzir, eu não tinha calendário. O livro, a tradução foi muito bem entregue à Catarina Ferreira de Almeida, portanto o livro está muito bem traduzido e eu na altura li-o e fiquei a pensar no livro. E tenho assumidamente tudo sublinhado. É um livro duríssimo sobre abuso sexual, portanto é uma autobiografia. Dentro da família, não é? O padrasto que abusou da autora, da Nesh Sino, durante anos, foi cerca... É muito interessante a própria questão da memória, como ela a explora. Ela começa logo por dizer a memória é uma coisa muito turva e nestes casos de violência terrível na infância, a primeira coisa que nos escapa é precisamente quando é que começou, como é que começou. Regra geral, lembram-se, mas quando? Que idade é que tinham? É uma coisa muito difusa, por vezes. Porque é uma idade muito jovem. Ela não sabe se teria 7, 8, 9 anos. E depois foi até aos 19. E aos 19, finalmente, ela teve coragem de fazer a denúncia. Agora, porquê que este livro é interessante? Há muitos livros que falam sobre abusos autobiográficos, romances, ficção, não ficção. Este livro, eu acho que se nós não formos ler mais nada sobre o tema, este é o livro que se deve ler. Porque a Nesh Sino faz um trabalho, em primeiro lugar é um trabalho literário. Não há aqui nada de... Há de chocante, mas não há de sensacionalista, não há... Voyeurista. Não há nada de voyeurista. Ela explica o que lhe aconteceu e ela explica porque é que explica o que lhe aconteceu com todos os pormenores. Porque ela diz, violações acontecem a toda a hora. O tabu não é a violação em si, porque a violação em si é muito comum, demasiado comum na sociedade. O tabu é descrevermos o que aconteceu. E ela diz, é necessário, agora estou a citar de cor, mas ela, a dada altura ela diz, nós temos de explicar exatamente o que aconteceu, porque senão a tentativa de negar, das pessoas negarem, porque é muito mais fácil negar. E, portanto, ela sente que tem de ser explícita, pelo menos em uma ou duas ocasiões, tem de dizer exatamente o que lhe aconteceu, para que ninguém possa negar. E ninguém possa negar, acima de tudo, o quê? A violência do ato. E que não possa haver a veleidade de quase atenuar o que acontece, porque a primeira coisa que os predadores sexuais fazem, sobretudo quando são crimes intrafamiliares, é justificar para eles próprios, perante eles próprios, não é só um mecanismo social, é um ato de amor, é porque amam muito e, portanto, as carícias são o fruto de amor, não é uma coisa feia, é uma coisa bonita, e há toda uma tentativa quase de lavagem deste ato, que é de uma crueldade inominável, e a Nesh Sino tem realmente a mestria suficiente para nos explicar isto. E explica sem nunca fazer juízos de valor. Ela tem uma empatia enorme, ela consegue fazer o exercício de se pôr na pele do próprio abusador, na pele do padrasto. Tenta sempre analisar as coisas de todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista de uma das irmãs, que, como ela diz, as pessoas diziam-lhe, tens de perdoar a tua irmã, porque a irmã perdoou o abusador, não é? Porque também era o pai. E ela diz, a minha irmã perdoou porque foi um mecanismo de sobrevivência dela, foi a maneira dela de lidar com isto, e porque não foi ela a vítima. Portanto, ela consegue pôr-se na pele da mãe, dos irmãos, da nova família, porque este padrasto cumpriu pena, ele assumiu, ele confessou, foi dos poucos casos, portanto isto aconteceu mesmo, e foi dos poucos criminosos nestas circunstâncias que assumiram o que fizeram, é raríssimo, e ele assumiu, confessou, portanto foi preso. Quando acabou a pena, refez a sua vida com uma rapariga com metade da idade dele, muito religiosa, e teve mais 4 filhos. É outra coisa interessantíssima a maneira como ela nos deixa a pensar. Quando se passa por este tipo de situação, nós nunca mais olhamos para o mundo da mesma maneira. E ela tem muitos momentos ao longo do livro, e sobretudo quando fala desta nova família recomposta que este padrasto criou, ela diz: era uma vez uma família feliz que vivia numa floresta isolada, porque eles criaram esse padrasto e a nova mulher, com os 4 filhos, vivem numa quinta, recebem crianças, recebem escolas, porque é uma quinta biológica. Parece a família idílica, mas temos esta mulher que é vítima, a pensar o que é que se passará naquela casa, em cada quarto, quando ninguém está a ver. Será que há uma recidiva, ou vamos querer que
tudo é bonito e idílico. E nós ficamos a pensar nisto, e é esse o grande mérito do livro. Ela consegue mostrar-nos assumidamente a violência, as marcas, o trauma, que muitas vezes os tribunais, com as sentenças que nós vemos todas as semanas, parece que os nossos juízes, os nossos magistrados não têm a noção do que é as repercussões de um crime destes para o resto da vida. Se lerem a Neige Signaud, percebem que isto fica para o resto da vida. E é importante porque nós saímos do livro com vontade de continuar a refletir sobre isto e de olhar para as pessoas à nossa volta com um olhar não necessariamente feio e sujo, mas com um olhar mais atento, mais perspicaz e questionar algumas coisas e algumas situações que nós vamos vendo no dia-a-dia, sem policiar, embora ela assuma como vítima, vai estar sempre a policiar. Também é interessante que ela tem uma filha, e também pequenina, com 10 anos, na altura em que ela escreveu o livro, e também nos mostra como é que depois uma pessoa que passa por isto consegue reinventar-se, consegue sobreviver, consegue ter uma filha, e qual é a relação que estabelece com a filha. E com o companheiro. E com o companheiro, porque ela diz, ele sabe que eu o amo, mas também sabe que eu o policio, e é inevitável. Portanto, também nos faz pensar como é viver com alguém que passou por isto. Há outro livro que eu também acho muito bom, mais antigo, publicado pela Alfaguara, Instrumental, do James Rode, e que ele também nos conta. Ele foi abusado durante anos, não era uma pessoa da família, e depois a tentativa dele de criar a intimidade e a sua vida doméstica foi um desastre. Um desastre. A Neige Signaud é muito mais, sentimos que há ali uma capacidade diferente de se reinventar e de se reestruturar. Portanto, eles tiveram percursos diferentes. O do James Rode sentimos que foi um percurso muito mais de autodestruição, mas também é um livro muito interessante, embora ele tenha tomado outra direção que ela não tomou. Ele disse: eu recuso-me a escrever ao pormenor o que o abusador me fez, porque eu não quero que haja uma única pessoa que tenha gozo a ler e que use o meu livro para tirar satisfação pessoal, tirar prazer. E, portanto, também é muito interessante fazer o diálogo entre estes dois livros, duas vítimas. Agora temos um bocadinho esta tendência para não chamar vítimas, chamar sobreviventes, seja vítimas, seja sobreviventes. O que interessa é que isto são duas pessoas que passaram por uma coisa absolutamente tenebrosa e transformaram esta sua experiência em livros que me fizeram refletir muitíssimo. Portanto, isto foi um momento pesado, pesado da conversa. Mas agora, Tânia, falaste na questão do juízo, e eu lembrei-me, obviamente, do Apneia. E aqui ela faz uma coisa que é, no fundo, escrever ou dizer o indizível. Sim. Mas tu também tiveste um bocado que chegar a esse ponto, de falar de coisas que são quase insuportáveis, intoleráveis, impensáveis, mas que, infelizmente, existem e têm que ser ditas. A estratégia, comparando a tua estratégia enquanto escritora com a dela, ao ler este livro, se calhar, sendo a autora do Apneia, é diferente de uma pessoa que lê, porque pegou nesse livro por acaso. Como é que tu comparas a trajetória dela na construção do livro e a tua? Eu acho que acabei por optar por uma solução de compromisso. Nem me recusei a falar e a entrar em alguns pormenores, mas não consegui ser tão despoderada como ela foi. E eu acho que isso faz com que o livro dela exerça um fascínio ainda maior em mim, porque ela foi mesmo despoderada, ela conseguiu dar aquele passo além e chamar as coisas pelos nomes, e eu retive-me por uma série de motivos. Tu sabes a coragem que é preciso ter para fazer o que ela fez. Sim. Mas ela também fez porque a história era dela. É dela, claro. Sim, claro. E isso deu-lhe essa autoridade. A abordagem de estares a escrever uma história que é tua e, portanto, a autoridade que tens dessa história em relação à ficção são dois papéis completamente diferentes. Também achas que sim? E eu também optei, lá está, pela forma da ficção. Podia ter pegado numa série de histórias e ter contado de uma forma, por exemplo, mais jornalística, autobiográfica, fosse o que fosse. Podia ter escolhido outras maneiras de contar a história. O romance, a ficção, dá-nos permissão para eventualmente contar as histórias de outras pessoas. A autobiografia, eu conto a minha história, não vou contar a dos outros. Ela não conta a história da filha, ela fala, a filha entra no livro, mas não é a história da filha, é a história desta mulher.
A ficção já nos permite contar a nossa história, a história da filha, do filho, do primo, e é isso que me agrada na ficção, dá-me muito mais liberdade. Mas leste o livro depois de ter escrito a Apneia? Sim. A leitura aliás, este livro chegou-me às mãos, não foi na altura em que a presença... O livro é de 2023, portanto deve ter sido 2000, já tinha o Apneia cá fora. Fiquei com imensa pena de não ter traduzido, mas ao mesmo tempo pensei, ainda bem, teria sido duro, porque eu vivi muitos anos às voltas com estas histórias, e uma coisa é ler o livro em 2 dias, outra coisa é nas entranhas do texto. E é viver no livro. E a reviver muitas coisas, coisas que revivi para o novo livro, mas também de outra forma. E estar ali 2 meses às voltas com um livro e com este texto que é tão duro, teria sido difícil, teria sido emocionalmente penoso. Portanto, ainda bem que entraste como leitora e sobreviveste ao... Sim. Mas é mesmo uma leitura fundamental, muito equilibrada, muito para quem se interessa por este assunto, quem quer perceber um bocadinho melhor. É um assunto importantíssimo, é importantíssimo e central. Porque é mesmo um flagelo, e quando nós vemos as estatísticas, 1 em cada 5 ou 6 crianças europeias, não estamos sequer a falar de fora da Europa, sofreu alguma forma de abuso sexual ou violência. Sim. E esta violência muitas vezes acontece dentro da família. As estatísticas apontam para uma percentagem brutal. São crimes intrafamiliares, portanto não podemos continuar quase como se fosse uma guerra invisível. E é um flagelo, é um flagelo. E a tendência das pessoas é não falar disto. Eu, trazendo este livro e este tema para um podcast ou para uma entrevista, arrisco-me a alienar muitas pessoas que vão dizer que horror, eu não quero pensar nisso. Mas nós temos de pensar nisso. Até porque as coisas vêm-nos bater à porta às vezes, quando nós menos esperamos. E a ignorância é terrível. E se as pessoas já tiverem um mínimo de noção de que estas coisas podem acontecer, eventualmente até podemos proteger muito melhor os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos alunos, tantas pessoas que lidam com crianças nas suas profissões, no seu dia-a-dia. É importante estarmos atentos. E mais do que isso, e não falando se calhar de crimes sexuais tão graves como este, mas bom, falando como mulher, muitas vezes branqueamos ou há uma lavagem, como tu há pouco falavas, destes atos por quem os comete. Mas essa lavagem não é só para os próprios, é também para as vítimas. E enquanto mulheres muitas vezes falamos sobre agressões sexuais, não, eu nunca sofri nenhuma, ou nunca me aconteceu, e de repente quando começamos a elencar o que é e a discriminar, a falar sobre o que é uma agressão sexual, ou o que é que pode ser uma agressão sexual, de repente, quando nomeamos, e a importância de nomear, que também referiste e que ela faz no livro, faz-nos ter consciência que, espera, se calhar também me aconteceu, eu é que lavei o assunto, ou lavaram por mim, e eu nunca me tinha apercebido de que na verdade isto me tinha acontecido e que se calhar afetou a forma como eu vivo, como eu sobrevivo, como eu como lido com o meu corpo, como lido com as pessoas que me rodeiam, a maneira como ocupo o espaço público. Isto é uma discussão que é muito tida pelo feminismo, mas esqueçamos os rótulos. É uma questão importante, como é que nós, homens e mulheres, não é só as mulheres, é que nós nos movemos na esfera pública. E a conversa, a tónica tem estado sempre nas mulheres, mas também está na altura de pormos um bocadinho o ónus nos homens. Vamos ouvir os homens, como é que os próprios homens também se movem no mundo hoje, porque o mundo hoje é muito diferente de há 5 anos, de há 10 anos. Como é que lidam com isto? Como é que lidam com tantas histórias que vêm ao público de agressões, de filmagens, de violações partilhadas? O que é que sentem? É importante ouvir. Aquele ominoso grupo do WhatsApp que tinha 70 mil pessoas, 70 mil homens. Não são 70 mil agressores, são 70 mil pessoas. Uma grande parte delas provavelmente consumiu. Não consigo interiorizar esse número, 70 mil. É um número exorbitante e será muito maior. Muito maior. E em vez de condenarmos à partida, vamos abrir o diálogo e vamos perguntar o que é que as pessoas sentem, os homens, as pessoas que consumiram este vídeo, por exemplo, da violação, o que é que sentem? O que é que sentem os pais, tantos pais que hoje, na nossa geração,
São pais muito mais presentes do que os pais que nós tivemos. Portanto, sim. São pais que acompanham a vida das filhas, dos filhos, que sabem que os filhos e as filhas pequeninos podem ser rapazes e raparigas, não é só as meninas. Não. Podem ser alvo de agressões, seja bullying, seja abusos, maus tratos, violência, serem expostos a pornografia quando têm 10 anos. Tudo isto são questões cruciais. O que é que estes homens sentem? Porque nós já estamos a ouvir as mulheres e eu agora gostava também de ouvir os homens e que houvesse um diálogo, porque a masculinidade neste momento também não é fácil, não é fácil ser homem. E sim, as estatísticas dizem, as mulheres, nós estamos muito mais sujeitas a uma série de coisas, mas a verdade é que há muitos homens que agora estão a perder a vergonha de dizer: eu também fui alvo de abusos quando era criança, que era um tabu, ninguém falava. Claro. E, no entanto, no último ano... há uma associação em Portugal que é Quebrar o Silêncio, criada pelo Ângelo Fernandes, e a associação teve um aumento exponencial de homens que os procuraram para dizer: eu também fui vítima quando era criança, há 20 anos, há 30 anos. Portanto, os homens também estão finalmente a perder o pudor, a perder a vergonha, porque é uma vergonha. Se para uma mulher é horrível assumir o papel de vítima e dizer eu fui agredida, para um homem é muito pior, por uma questão cultural. Portanto, falemos. E antes de passarmos para o próximo livro, recomendo a todos que nos estão a ouvir, se ainda estão de respiração suspensa com esta nossa conversa, que podem também acompanhar o podcast do Público Um Homem Não Chora, que também fala um pouco sobre estas masculinidades e que masculinidade é que nós queremos para os dias de hoje e para o futuro. Mas vamos passar para a tua última escolha, Inventário de Sonhos, de Chimamanda Ngozi Adichie. Eu fiquei muito contente quando vi que tinhas escolhido este livro. Nós encontrámos-nos no encontro quando a Chimamanda esteve em Portugal, portanto estivemos as duas ali. Acho que posso presumir que estivemos as duas deleitadas a ouvir a Chimamanda. Foi o teu primeiro encontro com ela, este livro, ou já conhecias? Não, Long time fan, first time? Long time fan, porque eu traduzi 3 outros livros dela e conhecia quando estava a traduzir o primeiro. Creio que foi o Meio Sol Amarelo, foi do primeiro sol. Eu ainda vivia em Paris na altura e ela passou por Paris para um festival literário chamado Americana, e eu tinha dúvidas sobre a tradução e ela não me respondia o e-mail e eu não fiz mais nada. Fui ao festival, fiz-lhe uma espera, fui ao festival, assisti à sessão dela e no fim disse-lhe: eu sou a sua tradutora. Agora dê-me 5 minutos. minutos. Um e-mail e ela: eu envio-lhe as respostas, e de facto enviou as respostas uns dias depois. Portanto, eu fiquei muito contente. E tenho acompanhado a carreira da Chimamanda Adichie. Infelizmente não tenho tido calendário para traduzir tudo, mas esta tradução também está em lindas mãos da minha amiga Elsa Vieira, que é maravilhosa e conseguiu captar aqui estas personagens. O livro é muito rico porque nos mostra personagens muito diferentes. Todas as pessoas que leem o livro têm as suas personagens preferidas. As minhas 2 preferidas, que eu acho que realmente o livro até podia nem ter as restantes. Há 2 personagens que são extraordinárias, que é, obviamente, a Omelogor, porque também é a minha preferida. É a mais divertida, desempoeirada. Tem aqui um paralelismo com o que nós estávamos a dizer. Falemos com os homens, estabeleçamos um diálogo, e ela tem um blog que é muito divertido, porque ela começa: caros homens, e termina sempre: não se esqueçam, eu estou do vosso lado. Então ela diz as maiores barbaridades, mas sempre dizendo: não se esqueçam, eu estou do vosso lado. Dicas. Dá dicas, é excelente, eu rio-me bastante. E para além disso, é complexa, porque ela também fez lavagem de dinheiro. Lá na Nigéria. É uma mulher de mas classe por outro lado alta, dava bolsas a projetos de mulheres, uma espécie de Robin Hood. Tudo isso está muito bem explorado, é uma espécie de Robin Hood. Portanto, para quem não leu o livro, a Omelogor, ela por um lado lava dinheiro das altas instituições nigerianas e vive muito bem. Ela vive muito bem. E por outro lado, enfim, para apaziguar a sua consciência, pega nesse dinheiro, como ela se chama, é um fundo Robin Hood, e então anda pelas aldeias da Nigéria a distribuir o dinheiro a mulheres que tenham projetos de costura, disto ou daquilo, e no fundo ajuda-as a começarem a sua vida. Portanto, é uma figura que eu acho, o livro vale só por ela e por esta segunda personagem também. É muito complexa e importantíssima.
para estas nossas conversas. É Kadiatou. É a Kadiatou. Claro. Portanto, a empregada guineense que se vê transportada da Guiné e da sua vida absolutamente modesta, pacata, da aldeia, para Nova Iorque e vai trabalhar como criada num hotel 5 estrelas e de repente houve aqui uma campainha na minha cabeça que começou a tocar. Porque eu já conheço essa história. Eu, na altura, o senhor Grisalho. Exatamente. Esta história. Todos conhecemos. Eu, na altura, vivia em Paris e acompanhei muito de perto, porque era o candidato presidencial, o Dominique Strauss-Kahn. E quando foi este escândalo sexual dele ser acusado por uma empregada, Nafissatou Diallo, acho que é assim o nome, de uma agressão sexual, e depois os pormenores são só tristes, patéticos. Um homem com tanto poder, o que é que passa pela cabeça de um homem que tinha o mundo aos seus pés, podia ter sido presidente de França e de repente não consegue controlar as suas pulsões. Portanto, há aqui todo um manancial. Isto é riquíssimo do ponto de vista humano. O que é que move este homem a agredir a criada, a rapariga? Foi ela, como ela própria diz, a narradora deste capítulo, que é fictícia, não é? Sim, a Chimamanda assume que se baseou nessa história, mas também assume que depois criou a personagem desta criada. Mas é o que a narradora nos diz. Este homem, ele podia ter tudo. Fui eu como podia ter sido outra qualquer. E eu acho que foi isso que chocou mais as pessoas na altura. É que foi mesmo aleatório. Foi uma agressão aleatória, só porque ele podia. Ele podia. Ela estava ali, foi ela como podia ter sido outra qualquer. Ou seja, a humilhação é quase redobrada. É quase redobrada. Ela foi literalmente reduzida ao estatuto de corpo. Ela estava ali, ele serviu-se daquele corpo. E para ele, ela não era uma pessoa. A ignomínia de não acreditarem nela. De não acreditar. Depois foi o percurso, o suplício das terrível. vítimas. O suplício das vítimas. E quanto mais poderoso é o agressor, mais credibilizarem, etc. Sim. Portanto, a vítima é óbvio que não foi. Por isso também é tão importante ler este livro, porque a Chimamanda consegue, lá está, de uma maneira que não é nada panfletária, consegue trazer estas questões todas da Omelogor, que é a livre desempoeirada, da Zicora, que também teve o seu inventário de namorados e de homens. Foi abandonada quando engravidou. Isso é a Zicora, a Shimaka é que faz o inventário dos amantes, a Zicora abandonada pelo... Ou seja, ela consegue... cenário, aliás, muito pouco lisonjeiro para os Sim, homens. Nada. São todos, cada um pior do que o outro. Nada, por isso é que nós precisamos do Omelogor, que vai dizendo, vai deitando água na fervura e dizendo, não, mas não, eu estou do vosso lado. Portanto, até nisso a Chimamanda consegue ser brilhante, porque nós conseguimos ler o livro e não pensar, são todos uns trastes. Não, porque ela vai tendo o seu sentido de humor através desta personagem. Portanto, é mais um livro que traz a questão do que é ser mulher hoje, como são os homens hoje, as relações entre homens e mulheres, as classes. Quando a Chimamanda, Inês, tu estavas a dizer, estivemos a ouvir a Chimamanda e foi uma questão, não foi assim muito abordada, mas houve alguém que no final disse, é importante falarmos também das classes e das diferenças de classes. Sente-se muito isso aqui, porque, embora não seja muito explícito, porque temos a Kadiatou e a sua vida na aldeia, a Kadiatou que nos fala, assim um bocadinho a um passant, sem desenvolver muito, mas na questão da mutilação genital feminina. Mas fala, sim. Portanto, estamos aqui num universo completamente diferente e depois de repente passamos Nigéria e Nova Iorque, classes sim. altas, gente com muito dinheiro. Uma das personagens também é muito divertida, tem o seu chefe francês, o típico chefe francês que acha que tem de fazer soufflés e que não pode, rebaixa-o estar a cozinhar a comida nigeriana, arroz e não está à altura dele. Portanto, há aqui toda uma série de pormenores, são muito bem apanhados e com humor. Portanto, o livro consegue ser um livro divertido. É um livro divertido. Falando de coisas sérias. Sim. E ela demorou 10 anos, não é? Entre livros, devido a um bloqueio. Já tiveste algum? É alguma não é nada com que te... Não, e é engraçado porque estava a ouvir a Leila Slimani, que também nós estamos também com uma vida cultural muito rica em Lisboa, toda a gente ou vive cá ou passa por cá. Sim. E portanto tivemos, e estou a falar no plural, porque aqui tivemos os três com este privilégio de ouvir autores extraordinários, neste caso a Chimamanda e a Leila Slimani, no espaço de semanas, e a Leila Slimani também estava a falar de um bloqueio, também teve um bloqueio. Eu dei por mim a pensar, eu nunca tive um bloqueio, porque eu não tenho tempo para ter bloqueios.
tem bloqueios quem só vive da escrita, não é? Quem está em casa tu aproveitas todos os intervalos que tens. Eu não tenho bloqueios, eu escrevo nas pausas. Eu escrevo nas pausas de tudo o resto. Tu precisas de bloquear todo o resto, todo o trabalho para poder escrever. Exatamente. Eu estou na fase em que tenho um livro cá fora, um livro novo, mas na minha cabeça eu já ando a escrever outro e, portanto, estou a olhar para o calendário e a pensar onde é que eu vou encaixar a escrita. Ou seja, os 5 anos entre a apneia e os lobos não foi por falta de vontade ou de inspiração para escrever. É mesmo falta de... um milhão de outras coisas, não é? É mesmo falta de tempo. A tradução, os clubes de leitura, são tudo atividades às quais eu me dedico, acho que já se percebeu, de corpo e alma. Não consigo fazer as coisas nem pela rama, nem em cima do joelho. Nem pela metade, não é? Não dá. Portanto... E são atividades que consomem muito tempo. Consomem. Ler, preparar. As pessoas que pensam que preparar um clube de leitura é só, vamos só ler um livro. Não, há que preparar. Eu muitas vezes ouço entrevistas, documentários. Faço todo um trabalho de preparação que começa por ser para mim, porque eu sou eterna estudante. Exato. Eu gosto de saber, gosto de conhecer. Também o ser tradutora também passou muito por aí, a escrever, mas acima de tudo é estar sempre a aprender, a fazer pesquisa, a lidar com uma série de temas que de outra maneira às tantas eu não iria refletir sobre eles, ou não assim de uma maneira tão aprofundada. E por falar em falta de tempo, o nosso termina. Vamos recordar os livros que a Tânia nos trouxe. Diário de um Velho Louco, de Junichiro Tanizaki, editado pela Relógio d'Água com tradução de Maria José de la Fuente. Triste Tigre, de Neji Sino, da Presença, com tradução da Catarina Ferreira de Almeida. E Inventário de Sonhos, da Chimamanda Ngozi Adichie, de Dom Quixote, com tradução da Elsa T.S. Vieira. Por nós, a nossa música do genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio é da Magda Cruz, a coordenação do podcast do público é do Amilcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Obrigada, Tânia, por teres vindo. Muito obrigada. E Zé Mário, até para a semana. Até para a semana.